One. Boa noite, bom dia e boa tarde, onde é que quer que estejam. Estamos novamente aqui no programa Desporto Açores, neste novo formato que é o âmbito de desporto. Trazemos a excelência de conteúdos na área desportiva. Hoje trazemos a formação e também trazemos um excelente convidado nessa perspectiva, formação de treinadores, nomeadamente na formação dos treinadores de futebol. É, portanto, o remate inicial para o programa, mas não se esqueçam, portanto, a partir de amanhã, na rádio Diaspora Media Group, rádio Audiência Ribeira Grande e no Porto, da Portuguese Channel, nos Estados Unidos, Asas do Atlântico, no Canadá, Pama Mídia nos Estados Unidos, Rádio Estádio Lisboa, Rádio Linha Horizonte Açores, Rádio Lumena também Grupo Central Açores e o Cantinho da Madeira para a Diáspora Madeirense. Temos o nosso convidado, é uma pessoa que está no futebol há muitos anos, multifacetado, muito experiente nas várias áreas que o futebol assim exige, dirigente e também consultor, formador. Estamos a falar de António Oliveira, que neste momento é consultor da Federação Portuguesa de Futebol na formação, mas que já esteve em vários cargos como direção técnica da Liga de Portugal, selecionador da Associação de Futebol do Porto, treinador de futebol em muitos clubes, mais circunscritos à Zona Norte, mas é um formador certificado do primeiro, do segundo e do terceiro nível, também foi dirigente, vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Agradecemos desde já o convite do António Oliveira estar cá. É um nome que retenho ouvido porque é um nome onde podemos associar a toda a gente que se engrana no futebol e gente que tem muita experiência no futebol e nas áreas do futebol, com muita correspondência depois em campo. Agradecendo então o António e deixando-lhe as primeiras palavras para depois à pergunta da praxe, quem é o homem que está por trás de António Oliveira, quem é a pessoa que está por trás do treinador, do dirigente, do expert no futebol, do formador. Olá Pedro, obrigado pelo convite, é com um gosto enorme que aqui estou. Bem-aja a todos que me deram a ouvir por este mundo fora, fundamentalmente aqueles que estão nos Estados Unidos, no Canadá, também nos Açores, na Madeira, portanto é um privilégio para mim estar aqui convosco, portanto aceitei logo quando vocês me contactaram o convite, portanto é com muito gosto que aqui estou. Definir o António homem é complexo, não é? Nós estamos sempre como homens a mudar todos os dias e o objetivo grande como ser humano é que nas gente hoje possa ser melhor hoje do que ontem, não é? O passado traz-nos a experiência, coisas boas, coisas menos boas e são aprendizagens e com essas aprendizagens nós temos que evoluir e é nesse sentido que eu procuro todos os dias, nem sempre da melhor maneira, é verdade, nem sempre a gente o faz da melhor maneira, mas o grande objetivo é esse, é sermos melhor hoje do que ontem. Passaremos então os desafios que traga aqui o António. O primeiro desafio é na panóplia de formações que existem e sabendo que
o António tem muita experiência como orientador e guia, uma luz para esta nova geração de treinadores. Queremos primeiro saber que neste mundo, que é o mundo hum, do, hum, da formação de treinadores, sabendo que há uma panóplia de cursos. Estamos aqui a ver no Instituto Português de Desporto e Juventude, nestas 736 páginas de cursos de treinadores e de a conquista dos créditos e a formação contínua. Se multiplicarmos por os 15 que tem aqui, temos mais de 7.000 ou 8.000 cursos por ano validados pelo EPDJ. O que é que Sobre isso posso falar um bocadinho, ou seja, há aqui duas vertentes. Há a vertente das privadas ainda que funciona em Portugal, e os cursos nas privadas só dá para treinar em Portugal, e depois há os cursos que são realizados pela Federação Portuguesa de Futebol, que são autenticados pela UEFA, e esses sim, dá para treinar em Portugal e em qualquer parte do mundo. A formação de treinadores em Portugal tem, nos últimos tempos, nomeadamente no último ano, deu um pulo bastante grande, com a entrada do Dr. Pedro Proença na Federação Portuguesa de Futebol. Há aqui uma visão diferente em relação ao que é aquilo que nós pensamos para a formação de treinadores de futebol. Portanto, os cursos de grau 1 e grau 2, ou seja, o EFA-C e o EFA-B, tanto de futebol como de futsal, estão dentro das associações distritais, ou seja, há 22 associações distritais pelo país. Elas realizam todos os anos bastantes cursos de grau 1 e grau 2, tanto na área do futebol como do futsal. Depois, dentro da federação, temos os cursos o FAA, e começando por dizer que o FAA, pela primeira vez em Portugal, conseguimos fazer 4 turmas espalhadas pelo país, ou seja, uma turma no Porto, Braga, Aveiro e Lisboa. O objetivo da federação é que todos os anos possamos ter 4 turmas e passar um bocadinho pelo país, ou seja, haver aqui uma distribuição equivalente por todos aqueles que são treinadores de futebol, nomeadamente também nas ilhas. Estamos a pensar nas ilhas e a qualquer momento, não sei se será no próximo ano, será daqui a 2 anos ou 3, irá certamente haver um curso do FAA nos Açores e também na Madeira. Portanto, há aqui uma tentativa desta mensagem de equilíbrio passar pelo país. Portanto, depois também começámos a fazer este ano, que já era um objetivo nosso, já há 4 anos que a Federação não fazia, um curso B mais A. O curso B mais A significa que só podem aceder a esse curso em jogadores de futebol profissionais, com no mínimo 7 épocas desportivas no alto rendimento. Ele começou há pouco tempo. Tivemos este ano também 2 turmas UEFA Pro, que também nos deu muito trabalho, porque não é fácil termos 2 turmas, porque a UEFA normalmente só em exceções é que deixa que isso aconteça. Estamos a realizar também um trabalho muito, muito positivo na área dos guarda-redes, do goalkeeper. Já fizemos o goalkeeper A e agora estamos a fazer o goalkeeper B. No fitness coach também, ou seja, a Federação tem de facto nesta altura um movimento incrível na formação de treinadores, para além de, como estamos associados dentro da FPF Academy, fazemos sempre uma quantidade de cursos paralelos que vão dando grande oportunidade a todos aqueles que querem melhorar as suas competências na área do treino, e não só na área do treino, de outras áreas que são fundamentais para o acompanhamento do jogo. Hum, esta questão é algo que preocupa e que está premente e atual de quem, portanto, está à frente das decisões para a formação. Portanto, esta dificuldade que existe, que os treinadores, muitos deles
hum, constata-se na opinião pública, reivindicam, portanto, temos esta é uma reivindicação dos treinadores, mas verificamos que houve casos, os mais públicos, porque também são os de topo, que reivindicavam a situação, como o Ruben Amorim, que foi o mais mediático, mas também teve o caso do Silas, anteriormente, e outros. Hum, é algo que estão atentos. Claro que sim. É evidente que nós da Federação só podemos falar a partir do momento que entramos agora com a direção do Dr. Pedro Proença. Sabemos que há um passado, havia uma forma de olhar para a formação, agora nós projetamos outra forma e a verdade é que com este arranque que demos esta época desportiva com 4 cursos do FAA, de facto vamos ao encontro daquilo que eram as dificuldades e a procura de uma quantidade enorme de treinadores que queriam de facto o FAA. O UEFA Pro tem um requisito muito especial, porque a própria UEFA não nos permite que a nós, em nenhuma federação, que se possa realizar mais do que um curso, digamos, de 2 em 2 anos. Nós temos feito, excepcionalmente conseguimos este ano, com um pedido especial à UEFA, que conseguimos 2 turmas, são situações muito excepcionais. No passado, também há uns anos atrás, nomeadamente também na altura do Ruben Amorim, a Federação também conseguiu isso, fazer inclusive 3 turmas. Portanto, nós temos agora procurado que de facto satisfazer todos aqueles que procuram a formação. Sabemos que não é fácil, porque muitas vezes os jogadores de futebol ou ex-jogadores de futebol, após terminarem as suas carreiras, num prazo muito curto, têm convites para treinar mais no alto rendimento e, de facto, muitas vezes não estão habilitados em termos de documentação para o fazer. Não duvido que o possam estar, digamos, preparados para o fazer em termos de conhecimento, mas em termos de documentação não estão. É evidente que está aqui um espaço, há um espaço que é preciso preservar, e a Federação tem feito um trabalho incrível, como eu disse agora, mais esta abertura do curso B mais A para aqueles que estavam no alto rendimento, ou seja, no final da próxima época, uma quantidade, ou seja, 20 ex-jogadores de futebol, Pepe, Pizzi, entre muitos que ali estão, terminam o FAA, ou seja, têm que estar no mínimo a trabalhar durante um ano no FA, com o FAA para depois se candidatar a uma FA Pro. Portanto, há aqui um conjunto de regras que nós não podemos fugir ao UEFA, outras que também não podemos fugir ao IPDJ, estamos neste equilíbrio. Não é fácil, não é fácil de satisfazer a todos de uma forma muito rápida, mas esta federação tem tentado, nesta altura, que com as iniciativas que tem tido, que isso aconteça. Também verificámos ainda agora, por exemplo, não sei se vocês viram a notícia, uma colega nossa em Espanha, que foi convidada para treinar o Atlético de Madrid e Uhum. que a Federação Espanhola a recusou porque ela também não tinha o UEFA Pro. Portanto, não é só em Portugal que estes casos acontecem noutros países. Agora, satisfazer a todos naquele momento logo que os convites surgem não é simples. Nós compreendemos, ou eu nomeadamente compreendo, que muitas vezes os colegas que são convidados para trabalhar não possam recusar. Como se costuma dizer, o comboio às vezes não passa 2 vezes e Verdade. eles têm que aproveitar a situação, mas iremos dentro daquilo que são as nossas possibilidades legais e logísticas, ao encontro de satisfazer os interesses de todos aqueles que pretendem ter melhor formação. Esse é o grande objetivo da Federação Portuguesa de Futebol, em conjunto também com um trabalho incrível da Associação Nacional de Treinadores, que tem sempre apoiado a Federação nestas iniciativas, e portanto é olhar para a frente, olhar para o futuro e cada vez encontrar melhores soluções para que as coisas possam correr bem. Eh, isto tem sido, como sabe, algo que me pedem muitas vezes hum, no programa, treinadores e colegas de treino, e
fiz aqui um pequeno documento que o contexto geral, portanto, era, nomeadamente, aquelas condicionantes que o António falou aqui, eh, e que os colegas também passam, que é, portanto, as vagas que são limitadas, competitivo, porque tem muita gente para entrar numa só vaga, a lista de espera é prolongada, portanto, depois há uma seleção criteriosa e pormenorizada, avaliações desde eliminatórias passam por muitas fases de admissão e depois são sempre a PDJ, a UEFA e a Federação que ditam as regras e que dão a última palavra, sempre respeitando as regras e as diretrizes de quem a tutela a nível europeu. Mas depois falamos e os colegas falam, e eu queria que o António também pudesse discutir um pouco isto, que é a questão dos valores. Uh, os valores. Tivemos aqui o professor Neca, que é o presidente da Assembleia Geral atual da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, e falava de baixar, portanto, a questão dos valores. É possível, numa conjuntura mundial, nas dificuldades que nós vemos atualmente, que estes valores não possam ser pensados face ao retorno, que depois hum, é duradouro, portanto, demora muito tempo a ter esse retorno para o investimento de uma profissão que tem a obrigatoriedade, a formação inicial e a formação contínua. Portanto, a gente não consegue trabalhar como treinadores de futebol, o António sabe disso, se não tivermos a formação contínua e a formação inicial. Não há profissão idêntica, se não tivermos os créditos, não trabalhamos. É simplesmente isso. Há outras profissões onde também as pessoas têm que fazer formações, os médicos, os engenheiros, os contabilistas. Mas não deixam de trabalhar, não sobem, não têm a Mas progressão. nós aqui também não deixamos, nós aqui também não Na, deixamos de trabalhar, na, porque é assim, e isso é um trabalho que tem sido feito pela Federação e pelas associações distritais e pela INTF. Há formações contínuas durante o ano todo. Digamos, não poderá haver nenhum colega que possa ficar de fora porque não fez as formações necessárias, porque elas são tantas durante o ano que ninguém se pode queixar que há falta de formações. E também nesse capítulo, tanto a Federação como a ANTF como as associações têm sido muito equilibradas em relação aos preços das formações. Em relação aos preços dos cursos, é algo que dentro da Federação estamos agora num processo novo, iremos tentar, digamos, ver esse espaço. Não é um espaço fácil, acreditem que é algo que temos refletido. Sabemos que há algumas dificuldades para que as pessoas possam, digamos, nomeadamente no FAA e no FA Pro, em relação ao preço dos cursos, mas também para nós não tem sido fácil, porque também há custos. Como imaginam, a Federação também tem bastantes custos com os cursos, nomeadamente em relação aos formadores, que tem que pagar aos formadores. Há uma parte de estadia significativa também, que normalmente esses custos têm, portanto há aqui um custo sempre associado a isso. Estamos a olhar para o processo, não vamos dizer que no futuro não poderá ser diferente, não vamos dizer isso. Iremos fazer tudo para que as coisas possam ser mais equilibradas, sabendo que estas coisas às vezes não são fáceis. Normalmente quem está um bocadinho de fora não tem a noção da realidade, dos custos, da situação como funciona. Provavelmente quem está por dentro do processo se apercebe da quantidade de custos que isto tem, mas a verdade é que sentimos e temos tido algumas conversas dentro daqui do nosso departamento, no sentido de procurar no futuro, se calhar, encontrar aqui uma solução de mais equilíbrio. Vamos ver, estamos a trabalhar nesse sentido, porque aquilo há uma ideia diferente que esta federação tem. Nós iremos sempre trabalhar para os treinadores.
Essa é a grande mensagem que eu posso deixar claramente. Iremos sempre fazer tudo para que as coisas se realizem, ou seja, mas as coisas também não podem ser dadas de mão beijada, digamos assim. Há sempre algo que, como em qualquer profissão, nós entramos na universidade, também temos que pagar, não é? E às vezes demora muitos anos a gente rentabilizar aquilo que se gasta na universidade, mas também aí sabemos que o país tem uma porcentagem elevada, as universidades públicas, digamos, há um investimento muito grande do Estado aí, não é? Portanto, há um conjunto de matérias que se calhar é preciso nós revermos, estudarmos e tentar verificar aquilo que podemos melhorar, porque é por aí sempre o caminho. Nós estamos sempre numa perspectiva de não nos escondermos, de encararmos as coisas de frente, de encararmos as coisas de forma positiva para tentar sempre melhorar o processo. Uhum. Isto também os colegas têm partilhado comigo, é a questão de, visto que os valores muitas das vezes são residuais, o próprio professor Neca aqui confirmou isso, que os valores são baixos, entrega-se à grande base dos treinadores. eh, a recuperação deste investimento chega tarde e se chega, e por essa razão muitas das vezes põe-se isto em cima da mesa porque tem a ver com o grande investimento que é feito dos treinadores e como o António disse, quando a gente vai para a faculdade estamos já à espera de um investimento depois do curso no trabalho e tudo mais, portanto, o curso ser pago no final de uns quantos anos. Não sentimos que é a mensagem que me passam dos colegas que muitas das vezes esse investimento é grande em relação ao retorno que tem no terreno e por isso para diluir o valor é muito difícil. Mas Estamos a isso é um falar de bom ponto. 50 a 300 euros, muitas das vezes, na realidade de um amadorismo Pedro, português, no mas caso do isso futebol. eu acho que é algo que tem que ser, os treinadores têm que refletir sobre isto. Nós, quando entramos nesta profissão, temos que saber o mundo onde estamos. Nós temos que ter a coragem de dizer, eu dou aulas, como já disse ao Pedro, atualmente não estou a dar a aula da NTF, durante 18 anos dei aula da classe da defesa dos treinadores, e uma das primeiras coisas que eu dizia é que nós somos a profissão com mais desemprego do mundo, porque de facto somos muitos, somos muitos e não é fácil tantos chegar ao patamar do alto rendimento. E todos nós temos consciência que nos patamares, digamos, de médio e baixo rendimento, os vencimentos não são grandes, como também não são grandes nas outras profissões. Portanto, não é só no futebol que não são grandes, ou seja, há pouco investimento, e nomeadamente, por exemplo, quem trabalha na formação, de facto, que é sempre um parente pobre, não é? Porque de facto, na formação em geral, os treinadores recebem muito pouco em relação àquilo que é o seu trabalho, à sua qualidade de trabalho. E nós sabemos isso, mas isso não é, digamos, que não é fácil resolver e não pode ser uma federação a Mas, resolver isso. António, a questão não será da atualização da legislação para a defesa destes treinadores, porque estes treinadores são 10 em 1, fazem um serviço tremendo, promovem a qualidade do jogador depois mais à frente do jogador português e não podem continuamente não valorizar o seu serviço, porque sendo uma profissão a estes valores, a precariedade e a banalização, normalização da banalização da profissão, quando puxa existe tanto, porque eu sou consumidor de formações e eu vejo a exigência que tem para os treinadores de formação, para o valor que recebem. É um E facto, tenho, é um facto, Pedro, é um tenho facto. uma frase aqui que o meu pai diz que eu quero promovê-la, que nunca promovi no programa, que é quem não te paga não te respeita. E é algo que eu levo para a vida do meu pai. Quem não te paga não te respeita. E eu acho que a gente não se tem sido respeitados. Oh, Pedro, A minha opinião. eu compreendo isso, como eu disse, eu estou há muitos anos no futebol,
como 18 anos fui vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores e não é um assunto muito fácil, repare, porque aí se calhar tínhamos que ter um tínhamos que refletir profundamente sobre alguma coisa que me parece importante, é a política governamental, ou seja, não há investimento do Estado praticamente no futebol de formação. Ou seja, e não é fácil os clubes, digamos, terem uma sustentabilidade que possa aguentar vencimentos, digamos, muito interessantes ou muito mais do que aqueles que estão a ser pagos para a formação. Também sabemos que há alguns casos onde provavelmente os dinheiros não são bem distribuídos, mas isso tem que ser sempre da responsabilidade dos clubes. Eu compreendo que não é. Este é um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado porque não pode só envolver a federação, ou seja, tem que haver aqui um conjunto de pessoas, de um país todo que pensa o desporto, porque não é só no futebol que esta matéria acontece, ou seja, nas outras modalidades também acontece. Provavelmente as pessoas são mal pagas, mas isso é algo que de facto devemos todos refletir, ou seja, a prevenção, o Estado português provavelmente investe muito pouco ou quase nada na prevenção. E se calhar se investíssemos mais na prevenção, que por exemplo uma área da prevenção é a prática desportiva, provavelmente não teríamos necessidade de investir tanto em hospitais, em medicamentos e outras coisas muito mais à frente, não é? Concordo plenamente. Mas isso é uma política, provavelmente uma política do Estado que nunca Tá, tivemos, nunca ninguém olhou para este processo. mas, António, mas Um processo de prevenção, não é? estamos numa federação que é milionária. Todos os anos tem tido resultados positivos, aumentado orçamentos, neste momento aumentou mais 30 milhões no orçamento, consegui alocar para o feminino, tenho se calhar do maior cash flow de todas as associações sem fins lucrativos no país, portanto a maior circulação de dinheiro. Os próprios treinadores estão implicados nesse cash flow, que é pelas suas inscrições, pelas suas formações, eles injetam dinheiro. Se a gente for à questão fiscal, estamos a falar na TSU, se fosse para os clubes entrarem com a TSU e os treinadores entrarem com a segurança social, estamos a falar perto já de 12 milhões de euros, só a nível fiscal. Esse dinheiro não vai para a federação, atenção. Mas estamos a falar de Esse dinheiro dinheiro é para o que, Estado, é para o Estado, não sim, é? sim, estamos a falar de dinheiro que circula, em que depois existe tanto em baixo, e o António sabe disso, porque a gente vai às formações, exigem-se muito os treinadores de formação, porque eu como professor e sendo treinador também sei o que é a pedagogia. Um treinador de formação é um pedagogo, portanto é uma pessoa que tem que ter uma É verdade. sensibilidade Claro, pedagógica exatamente. diferente para Sem crianças. dúvida, sem E dúvida. até muita gente aqui da alta strip do futebol que teve cá no programa refere que um treinador na formação deve ser dos mais importantes. Não fui só eu que o digo, outras pessoas o disseram e até pessoas que estão em altos cargos. Portanto, se são os mais importantes, como é que são os mais maltratados? No meu ver, são os mais menos acarinhados, dito de outra forma, para não dizer desrespeitados, que é aquilo que eu vejo e converso e que observo. Portanto, temos que alterar a nível da legislação e todas as entidades têm que acarinhar e abraçar muito mais o treinador de formação e, no caso, os É como treinadores precisa amadores. de uma cultura desportiva que não existe de facto um investimento forte a nível do Estado. Porque se não for por aí, não se consegue, ou seja, não há nenhuma federação, ou de futebol ou de outra modalidade qualquer, que consiga sozinha resolver este problema da formação dos treinadores, porque todos nós sabemos. E depois há aqui também algo que temos que analisar. Eu compreendo, porque eu já passei o terreno na formação durante muitos anos e também sentia esse problema, ou seja, ganhava-se muito pouco para o investimento pessoal que nós fazíamos. Senti isso na pele durante muitos anos. Até no meu tempo era muito mais difícil do que agora, quando eu comecei. Eu, Claramente. quando comecei com 26 anos,
não havia nenhum treinador da formação que tivesse a coragem, entre aspas, de chegar à beira de uma direção do clube e pedir-lhe algum apoio económico. Posso lhe garantir isso naquela altura, ou seja, estou a falar ou seja, há 40 anos, mais ou menos, portanto não havia sequer essa ousadia. António, mas ninguém quer voltar para trás e estamos a Não, falar de uma indústria que é multimilionária. O ano passado, a Liga, a indústria portuguesa do futebol, a indústria do futebol português, chegou aos 1.000 milhões de euros, ultrapassou os 1.000 milhões de euros, segundo o relatório. Pedro, mas mesmo assim, como nós sabemos, e o Pedro também como eu, se da formação está mal, os clubes, uma grande parte dos clubes hoje, todos se queixam que não têm dinheiro, não é? Nós sabemos a quantidade de clubes que estão nesta altura, mesmo na primeira liga, com dificuldades económicas, não é? E na segunda liga também e por aí fora, portanto, isto é um mal do país, não é? Não é só um mal da formação, isto é um mal geral. E se formos falar de outras profissões, acontece um pouco o mesmo, ou seja, nós sentimos, aqueles que estão atentos àquilo que se vai passando no país, os sindicatos falam, e nós ouvimos que de facto a quantidade de profissões que já não são, as pessoas já não são aumentadas há quantos anos, a falta disto, falta daquilo, portanto, é uma dificuldade, digamos, geral, não é só no futebol. É evidente que nós que estamos no futebol, que gostamos e que estamos mais por dentro das coisas, sentimos mais isto, e eu concordo e aceito que de facto aquilo que se passa no futebol da formação não é o ideal, não é o ideal, não só nesse campo, não é só no campo, no aspecto económico, que também me parece que é, mas também em algo que também me tem, digamos, apoquentado e que sinto que é uma dificuldade enorme, que é as infraestruturas. Poucos falam. Nesta altura, a formação também, independentemente de tudo, as infraestruturas que existem em quase todo o lado são muito curtas para a quantidade de meninos e meninas que querem exercer a atividade física, tanto jogando futebol ou futsal. Portanto, há aqui um sem número de coisas que era preciso rever, pensar, mas eu acho que é uma questão mais política de que outra coisa. Concordo, Porque concordo. esta é a minha opinião. Não estou a Concordo. dizer Também é económico, é político, é social, é é cultural. social. Portanto, é um conjunto de coisas que nós temos que analisar e ver, ou seja, não podemos nos fechar e dizer só aquela entidade é que tem capacidade para resolver. Não me parece. Eu Não, acho mas que quando tem eu que partir. falei é que tem que haver um chão comum. A Sim, 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 Associação sim. Nacional de Treinadores de Futebol, a Federação, o Governo, os treinadores, tudo o que envolve entre os clubes tem que ter um chão comum, porque os próprios treinadores, no contexto que o António estava a falar, com poucos recursos, a gente vê treinadores a fazer algo excepcionais, com É pouco verdade, é verdade. espaço a fazer. Portanto, a gente tem, se calhar, dos treinadores com mais fome de formação que existe no mundo. Por isso é É que eles têm a verdade. qualidade que Não, têm. não é só isso. Isso aí é algo que nós temos que perceber, na minha perspectiva, é algo que também nunca tivemos nenhum governo, na minha opinião, a dar o valor necessário aos treinadores portugueses, porque parece-me a mim que se há bandeira que tem que ser levantada em qualquer parte do mundo, é a bandeira dos treinadores, não é? Nós temos dignificado Portugal, em todos os continentes, não é? Ou seja, algo que tem acontecido é a imagem do treinador e só não estamos ainda mais implantados porque, de certa forma, também não temos tido os apoios necessários para uma implantação ainda mais forte dos treinadores. Há países onde há apoios mais intensivos para, digamos, a exportação de matéria-prima para esses países, para a evolução do futebol noutros países, e em Portugal isso nunca aconteceu, ou seja, os treinadores têm ido um pouco por conta deles ou com alguns apoios. Mas de facto é verdade, se o nosso Estado olhasse para o treinador português de uma forma diferenciada, se calhar Portugal poderia ainda ter mais treinadores a trabalhar lá fora e com uma bandeira ainda maior. Depois há uma coisa que me parece importante. Nós olhamos para nós, para aquilo que são as nossas obrigações, os nossos compromissos, as nossas ideias, e sentimos a nossa organização, ou seja, em tudo que o treinador se mete, se repararmos em tantas atividades, algumas delas até um pouco fora
fora do futebol, há sucesso, há organização. Portanto, o treinador é uma pessoa competente, são pessoas, para além de tudo, para além dos seus recursos como treinador, são pessoas muito bem habilitadas, muito bem preparadas para ter outras funções da vida. Portanto, E, acho que e Portugal olha muito pouco para os treinadores portugueses. eu concordo. E porque é que muitas das vezes dá-se eco? Eu mostrei aqui as formações que tem na, na federação, sem ser dos treinadores, e muitos treinadores consomem isto, que os conheço, e sei que são coordenadores de entidades formadoras, que estão Sim, sempre a sim. consumir Conhecimento várias científico, formações. claro, claro. E aqui vimos, portanto, o organigrama da Federação, eh, eh, constatamos, e a mim faz-me confusão, eu sou corporativista nesta perspectiva, António, porque é que continuamos a amplificar o mal do treinador e não amplificar, e eu vejo isto muitas nas formações, o bom do treinador. E dou um exemplo. Fala-se muitas das vezes que o treinador é resultadista. É verdade, temos maus exemplos de treinadores em campos que são resultadistas, que às vezes não olham para o processo e que olham para o resultado. É verdade, temos estes maus exemplos. Mas eu acho, na minha sensibilidade, são fruto do contexto e que são residuais. Fruto do contexto porquê? E é isto que eu tenho vindo a batalhar. Fruto do contexto, porque muitas das vezes quando a gente tem decisões, não, não é por exemplo, não é o meu caso, porque eu tenho uma profissão paralela, eu sou professor há 30 anos e tenho um conforto. Mas quem não tem esse conforto É difícil, é difícil. e não tem esse conforto, quando vai para uma tomada de decisão a 50 a 300 euros, pode cometer o erro de prejudicar um miúdo em detrimento de uma decisão que é benéfica para si e para a sua família. E É verdade. não se pode retirar esta dignidade. Ele pode estar errado e está errado no Eu processo, concordo contigo, mas não Pedro, se pode concordo tirar a contigo. dignidade humana da pessoa que é colocada neste contexto e ela toma uma decisão. E a gente não sabe, muitas das vezes, quando apontam o dedo ao treinador, o que é que se passa por trás daquele treinador. A gente não Claro, pode estar a dizer que aquilo não se conhece o contexto do treinador. E em sem vez dúvida. de amplificar, muitas das vezes, aquela situação que se amplifica nas formações, porque é que não se amplifica, no meu ver, sou um pouco mais positivista, porque é que não se amplifica os bons exemplos, mesmo em contextos difíceis? Mas, É a ó minha Pedro, mas opinião. isso não tem partido por nós. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu costumo de sempre eu falo muito com eles, porque acho que é uma área muito importante. São muitos anos de experiência e digo-lhes sempre uma das coisas que eu lhe digo quando eles estão para treinar com os seus meninos e as suas meninas, nomeadamente, o cuidado que nós temos de ter com as crianças, porque não sabemos de onde é que elas vêm e como é que elas vêm. Mas isto é uma questão cultural, repara, ó Pedro, isto eu vou-lhe dar o exemplo de hoje, que é um exemplo que acontece, repara, normalmente, repara, com todo o respeito, aquilo que eu vejo hoje, por exemplo, antes do jogo de Portugal, após o jogo de Portugal, em quase todas as televisões, em quase todas as rádios, não sei porquê, mas não se convida treinadores para falar. Ou seja, os treinadores nem sequer estão convidados para falar daquilo que sabem e dominam. As Estou a pessoas que perceber, vão falar, estou a perceber. aquilo que as pessoas que vão lá falar são pessoas que nem percebem nada, nunca, nem sabem quantos lados tem a bola, como eu costumo dizer. Percebe? Este respeito não existe também pelos órgãos de comunicação social, em geral, porque não chega só a respeitar o treinador. É preciso convidar treinadores quando há um jogo de futebol, é preciso respeitar os treinadores para falar de futebol. Não é pôr, como nós verificamos, e temos imensos programas de televisão, de rádio, de jornais e outras coisas, e o treinador de futebol não está lá, ninguém lhe pergunta nada, ninguém fala com Verdade. ele. Portanto, nós somos criticar. É muito fácil agora, como eu verifiquei em minutos antes de estar a falar convosco, opá, com todo o respeito, é muito fácil agora criticar o selecionador português porque ele não fez isto, porque ele não fez aquilo. Opá, agora, depois de se tivéssemos ganho, estava tudo bem. Era o E é maior. isso que acontece. E o que é triste disto
é que são pessoas que não percebem quase nada, alguns até ex-jogadores e deviam ter mais responsabilidade e algum cuidado com algumas coisas que dizem publicamente, e não o fazem. Portanto, isto é uma questão cultural. Isso acontece no geral, repara. Depois vem por aí abaixo. Nós olhamos, inclusive, para a formação, e todos nós sabemos as pressões que os treinadores da formação sofrem por famílias. Isto acontece pelo país todo. Uhum. Isto acontece pelo país todo. Portanto, há muita coisa a mudar, mas é uma questão cultural, mais uma vez, vamos ao processo da cultura que não temos. Nós não temos cultura desportiva, nós não temos cultura de respeito por aqueles que estão à frente. Se o nosso filho estiver a jogar, está tudo bem, às vezes, nem sempre. Se o nosso filho não jogar, está tudo mal. Eu tenho histórias incríveis. Pedro, eu posso lhe contar uma. Eu tinha 26 anos, no meu primeiro ano de treinador, na formação do clube onde eu treinava, no Sport Rei Tinto, eu tive perseguições de carro de um pai, de um diretor, por causa do filho não jogar. E isto já há 40 anos atrás. Repara. Portanto, isto mantém-se hoje. E provavelmente há muitos colegas meus que têm muitas histórias destas ou parecidas no mundo do futebol. Portanto, e estamos a falar de formação, nem sequer naquela altura eu tinha qualquer conforto económico, não recebia nada. O conforto que eu tinha era do prazer e o gosto de treinar, mais o conforto daqueles que eu treinava que gostavam muito de mim e eu deles. Portanto, mesmo assim, é difícil. Portanto, isto é uma questão cultural também, percebe? Portanto, e os treinadores têm sido, e também os da formação, repara, eu vejo às vezes jogos da formação, que às vezes dão na televisão, ou aqui ou acolá, e não vejo nenhum treinador a ser convidado para falar sobre isso. É verdade, é verdade. Portanto, as pessoas, nós também não podemos, ou seja, nós também não podemos, há aqui esta situação da Mas comunicação social que vamos elogiar, isso, o isso não canal, acontece também, não é? o canal 11 tem mudado o paradigma É da verdade, é televisão. verdade, é Tem verdade, é mudado, verdade, sem dúvida, e eu sem vi dúvida. Penso que no podia ser próprio, melhor, mas sem dúvida tem mudado. tem mudado. É verdade. Eu tenho ouvido o canal 11 e eu já ouvi os treinadores a referir isto no canal 11, que esta situação é, como o António referiu, cultural, mas temos que dar os primeiros passos para que haja uma evolução. Mas eu acho que o E, primeiro passo tem que ser dado porque tem poder, para quem pode fazê-lo. Eu acho que, nomeadamente, epá, não me leva a mal, mas eu acho que a comunicação em quem tem geral voz, porque a tem um opinião poder pública. incrível, tem um poder incrível para mudar alguma coisa, mas penso que não tem feito, se calhar, o suficiente. Não tem feito o suficiente. Todos nós sabemos. Repara, a tentativa de, em qualquer situação, de coisas menos positivas, porque o treinador, há uma coisa incrível, que nós temos uma diferença em todas as coisas, nós somos avaliados diariamente. Uhum. Diariamente. Já não é só no jogo agora. Por Aqui há várias muitos anos pessoas, atrás, pais, aqui, diretores, por várias exatamente, pessoas. aqui antigamente só olhavam para nós e éramos avaliados domingo a domingo, ou sábado a sábado. Ou, agora não, agora isto é tão intenso que as pessoas são avaliadas todos os dias. Isto é uma pressão incrível. Eu acho que até sobre esse capítulo há aí algo que nós treinadores e a Federação, a Associação de Treinadores tem-nos preocupado, que é a pressão que hoje o treinador é sujeito, mesmo a nível da formação já, mesmo a nível da formação, é um desgaste incrível. Só quem está dentro deste processo é que se percebe muitas vezes daquilo que é isto. Percebe? E agora, com a formação também que eu tenho em psicologia, essa pressão não cria as más decisões no processo. Na precariedade que existe, não é só mais uma chega, a mais petróleo na fogueira para que ele seja inclinado a ser uma rampa de lançamento, como foi dito no Canal 11 por um próprio treinador de formação, por vezes é uma rampa de lançamento, as pessoas querem estar lá 2, 3 anos no máximo, para ter o salto o mais rápido possível para ter outras condições, não só de infraestruturas, outras condições de treino, É viver. outra forma de ser abordados.
O Fruto treinador, de o uma bola treinador de no neve. geral é uma pessoa ambiciosa e quando ele sente, que toda a gente sente que na formação não lhe é dado o devido valor, a recompensa, ele tem duas formas, ou tenta de uma forma inteligente e boa conseguir chegar a outros patamares, ou então desiste, porque algo que não se tem falado, que eu lhe posso dizer, as pessoas nem sabem a quantidade de treinadores enfim, que poderiam treinar e que nesta altura não querem treinar porque de facto não lhes é dada condições nenhumas. É uma coisa incrível. Há milhares de Hum, treinadores em Portugal que deixaram milhares, está a falar de milhares. exatamente o treino porque de facto estão desiludidos. Estão desiludidos por vários motivos. E é evidente que um dos grandes motivos tem a ver com aquilo que lhes é oferecido no sentido de eles poderem também trabalhar com mais alegria, com mais gosto, porque isto tem custos. Não é só o custo económico das viagens de casa para o treino e treino para casa, mas também é o custo do desgaste durante o treino, do preparar o treino, o pós-treino, o desgaste, tudo isso à volta. Isso também tem custos. E depois também é o desgaste não, nesses momentos. Ainda há pouco lhe posso confidenciar aqui, não tem problema nenhum, porque é público, ele também já o falou. Um treinador do alto rendimento, que é o nosso amigo Vítor Pereira, ainda há pouco nos dizia que está no limite, porque de facto os filhos passaram ao lado, ou seja, quem criou os filhos foi a mulher, e ele continua a trabalhar. Isto é um bichinho incrível, mas a verdade é que começa-se a aproximar algo que ele tem medo que lhe aconteça, que é ter que deixar de treinar. Percebem? Como isto há muitos colegas, porque de facto a pressão é enorme. É evidente que podemos dizer esses casos são pessoas bem remuneradas, que vêm na vida, com a sua vida resolvida e que o futebol também os ajudou. Ok, mas depois também temos aqueles casos, como há muitos anos atrás, eu estava lá em loco, assisti ao nosso amigo Quinito, que toda a gente ainda se lembra Uhum. dele, dizendo que desistiu do treino porque partiu o filho e ele não o viu crescer, nem o viu andar de bicicleta. Sim, ficou destruído totalmente por dentro. Certo. E estas coisas doem. E nós, treinadores, nomeadamente aqueles que estão na formação, é incrível, isto não é fácil, é um processo complexo, que devia, de facto, eh, devia e merecia uma reflexão de todo um país desportivo, de pessoas que de facto conseguissem pegar nisto, porque não é só porque os treinadores não estão separados disto. Depois também sabemos que os árbitros também estão mal nisto, os dirigentes também estão mal, os fisioterapeutas. Exatamente, Portanto, há aqui um exatamente. conjunto de pessoas ligadas a este mundo do futebol, que a este nível, nomeadamente da formação, necessitavam que se fizesse uma reflexão mais profunda sobre isto. Muito bem. Eu queria, portanto, eh, vir aqui à questão deste, deste slide que eu preparei para o programa, e avançar com o slide, porque este foi a recolha que eu tive dos colegas, portanto, destes anos todos e destes programas que tenho tido. Eh, o António vê isto como uma questão contextual que tem que ser discutida em vários Eu não locais. consigo ver, se o Pedro me conseguisse exemplificar o que está aí, eu não Portanto, consigo. aqui o que está é facturas de bloqueio, no nível 1, o nível mais Se fácil me de. disser, eu posso responder. Se o Pedro não se importar, o Pedro lê-me e eu respondo. Pode ser? Ok, ok. Vamos Portanto, lá. o FSC, o grau 1, o início, é o nível mais fácil de entrar, as vagas esgotam rapidamente nas associações distritais locais, portanto, o início. A seguir a estagnação, que é o grau 2, onde o treinador comum passa mais tempo, um círculo vicioso, não sobe ao nacional por falta de UEFA. Não consegue o UEFA porque não está no nacional. E o UEFA, que é a luta, que é o que toda a gente luta e o que eu ouço mais discussão até
em todas as frentes, é onde se tem a ambição de chegar mais longe, mas não se chega, e centralizando é um problema de centralização, a nível de regionalização, de centralização e de pouca oferta. Questões que estão a ser resolvidas segundo o que o António já referiu, e os Exatamente esses três critérios da pontos. entrada. Exatamente, esses três problemas estão resolvidos. Ou seja, o primeiro problema em relação ao FAC, aquilo que eu vou sentindo, portanto, são 22 associações, todas elas fazem curso do FAC. Há associações em que fazem mais do que uma turma, por exemplo, ainda este ano em Lisboa havia 6 turmas, ou estão a acabar agora 6 turmas do FAC. No Porto mais 5 ou 6, portanto, não há essa dificuldade, desde que haja alunos, as associações abrem os cursos. No FAB também não há esse problema, ou seja, toda a gente tem acesso ao FAB. O problema que tínhamos era o problema do FAA, de facto, que durante muitos anos esteve parado esse processo. É evidente que isto não pode ser no primeiro ano que esta federação entrou, com as medidas todas, que se possa resolver o problema todo. Agora, eu acredito e tenho a certeza que com esta forma de olhar para o processo, ou seja, a fazermos 4 cursos por ano, eu acredito que daqui 2, 3 anos este problema esteja resolvido. São Agora, 120 sim, agora candidatos. não podemos só porque estava mal antes, num ano, querer resolver tudo que não conseguimos, porque há um conjunto de situações que é preciso ter algum cuidado, ou seja, os cursos do FAA têm que ter outro rigor, e têm outro rigor que de facto não tem nem o C nem o B, que é normal. Portanto, António, o nosso programa aqui tem um condão que é para mais de 100 programas. A gente baliza-se em 3 princípios que achamos muito básicos na democracia, que é liberdade de expressão, participação democrática e prestação de contas. muito bem. Nesta questão, nós colocamos os nossos convidados, que são experts e que têm mais experiência, as questões para, de alguma forma, levarem a outro contexto, que é algo que eu queria lhe perguntar. Estas questões que são colocadas aqui não deviam ter sido colocadas e não devem ser colocadas em vários contextos, em várias formas de discussão, congressos, reuniões, assembleias, fóruns, de todo o género. Eu acredito que sim, eu acho que o discurso, a conversa, o diálogo, muitas mentes a pensar, é mais fácil encontrar soluções. Por isso mesmo, já agora, para também o Pedro perceber e todos aqueles que nos estão a ouvir, não querendo entrar em questões muito políticas, mas o Dr. Pedro Proença teve a capacidade de, no período antes eleitoral, ouvir a Associação Nacional de Treinadores e outras entidades também, provavelmente, e percebeu como estava e a dificuldade que havia em encontrar soluções para o FAA. Por isso é que esta proposta do FAA, de 4 por ano, me parece uma proposta bastante equilibrada e que irá resolver as coisas, mais o B mais A, não é? E outras situações. Portanto, o processo nesta altura está a andar, digamos que o carro está na estrada, agora há que dar tempo. Não podemos, num ano, resolver um processo que esteve parado durante 10 anos ou mais. Agora, as coisas estão a ser feitas, estão a ser melhoradas, irão ser sempre repensadas. Uma das perspectivas que nós temos sempre é olhar para as coisas no fim, para verificar se de facto o processo é o ideal, o que é que temos que melhorar, o que é que temos que dar continuidade. Isso é feito. Há momentos de reflexão interna que são feitos no sentido de melhorarmos todo este processo. Portanto, aquilo que nós queremos é cada vez mais treinadores qualificados para poderem treinar. Ponto. Essa é a nossa grande bandeira. Agora, há que dar aqui um tempo, não podemos pedir a esta federação que entrou agora, que num espaço de um ano possa resolver um processo todo durante uma quantidade de anos que esteve parado, não é? Portanto, há que dar aqui um espaço. Se
por qualquer motivo, nós interrompêssemos este processo, não olhássemos para ele, se calhar, aí sim. Já agora, uma novidade, aquilo que estamos a pensar, também perspectivando e sempre olhando para os treinadores, porque essa é a nossa grande. Estamos a tentar que na próxima época desportiva iremos fazer também uma turma ao FAA, especificamente para aqueles que estão a trabalhar, para os treinadores portugueses, que estão a trabalhar no estrangeiro, que têm dificuldades em fazer o curso durante o ano. Iremos tentar, num período específico, que eles possam vir a Portugal realizar o curso FAA. Portanto, nós estamos a juntar uma quantidade de situações para que as coisas possam melhorar. Agora, o espaço é muito curto, a Federação só está a trabalhar há um ano, ainda é pouquíssimo tempo. Se calhar daqui a 2 ou 3 anos, o Pedro vai-me dizer que este problema já não existe e vamos ter outro. Vai-me dizer que daqui a 3 anos há excesso de treinadores do FAA, ok? António, eu que não gosto de ter sempre a mesma conversa sempre, portanto, se tiver outra conversa que a agenda do programa, outra conversa para a frente, é que as coisas estão a evoluir, até porque a Claro. mesma conversa Não é o não dá ideal, não é o crescimento, ideal. Claro. não dá crescimento. Então, o próximo slide, que é os preços elevados que a gente falou aqui. Eu já respondi, Pedro, já respondi, não é fácil, não é fácil, eu não sei qual é, se me disser eu não consigo, acredito. Tem aqui as taxas, portanto, a nossa justificação do programa foi as taxas institucionais, os custos associados à tripla certificação, o A UEFA, dupla a certificação, dupla. e a PDJ, E a UEFA. e a UEFA, docentes de elite, portanto, treinadores, psicólogos, juristas e outros, portanto, profissionais que estão relacionados na formação, a logística e a tecnologia, alojamento na cidade, licenças, software avançado como o iScouting, o Hodl, ou outros mais. Portanto, fomos as justificações que nós atribuímos, isto é, nós vemos o problema, mas não só levantamos a polémica, nem apontamos o dedo, portanto, se quisermos ver numa forma abrangente as próprias questões da formação. A seguir, o sistema de seleção e exclusão, o rácio é restrito, portanto, 20 a 30 alunos por turma, para garantir o ensino tutorial. Já agora para o Pedro perceber, é assim, a nível dos cursos do grau 1 ao grau 3, podem entrar sempre para turmas de 30 alunos, ok? Cursos UEFA Pro, Goalkeeper, B mais A, a UEFA não permite mais de 20 alunos, ok? É o que está em baixo. Exatamente, Embaixo aí. está exatamente isso. O que diz é que a UEFA Pro é aos 20 alunos. Exatamente. O efeito passaporte, portanto, temos a Via Verde, que é os jogadores que fazem 7 épocas na Primeira Liga ou algo do género, tem o UEFA B mais A, portanto, já numa lista de espera comum, reduzindo as vagas gerais, o qual penso que a Federação deve ter isto, não contando como mais um curso UEFA, mas um curso extraordinário. Exatamente, sim. Este curso não tem nada a ver com o FAA, este é um curso específico que nós fizemos só para ex-jogadores de futebol profissional. O controle do mercado, portanto, a escassez de licenças UEFA Pro, isto já é o caso da UEFA Pro, evita a desvalorização da carreira e o equilíbrio com os clubes disponíveis. Estas foi as justificações que nós encontramos, e depois o António, desde sua justiça, e no resumo, o percurso do treinador comum exige resiliência extrema, um investimento financeiro pesado e uma paciência para a lista de espera, estamos a falar até 12 anos, se chegarem até a UEFA Pro, se chegarem, e a profissionalização. O sistema prioriza estritamente o contexto competitivo, a qualidade pedagógica em detrimento do volume de formandos. Também para referir aqui que há algo que eu tenho discutido e querendo levar à discussão, não me deixaram levar à discussão, nem em fóruns, nem em congressos, numa forma formativa, mas também numa forma sindical, de
a formação ter duas vias. Aqueles que querem seguir, como existe nos países anglo-saxónicos, aqueles que querem seguir a carreira na formação e aqueles que querem seguir a carreira nos séniores. Isto existe no Reino Unido, portanto, País de Gales, Escócia e Inglaterra. Eles têm uma carreira para os treinadores de formação, até têm um prémio final para os treinadores de formação e uma carreira específica para os de sénior. Muitas das vezes o que fazem é que, estando na formação, os de sénior querem chegar o mais rápido possível, mas têm que ter aquela duração necessária, que é de pelo menos, portanto, um ano, um ano no um ano nessa, Exatamente, sim, 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 sim. eu que está a ver aqui o estágio, portanto, tem que ter esta obrigatoriedade. O que é que o António tem a referir sobre este apanhado do contexto? Vamos lá ver. O Pedro colocou aqui várias questões ao mesmo tempo e pronto. Mas Verdade, verdade. em relação ao UEFA Pro, nós em Portugal, e não vou dizer que não temos que ter mais, não entendo isto assim, não tem a ver com a quantidade, mas nesta altura há suficientemente treinadores UEFA Pro para as necessidades das equipas portuguesas, ok. Não é por aí o caminho é abrir mais, mas aqui temos que respeitar aquilo que são as normas da UEFA, que não é da competência da federação, ou seja, o tal curso de 2 em 2 anos. O que existe aqui foi aquilo que eu falei há bocadinho ao Pedro, que tem a ver com isto, ou seja, a quantidade de colegas que vão deixando de jogar e que num espaço logo muito curto querem, ou têm convites, ou querem ir treinar equipas da Primeira Liga, não é? E isso aí de facto não é fácil, é como, digamos, nós acabamos, digamos, o nosso trabalho em qualquer outra atividade e não queremos passar por uma fase de adaptação e temos logo um convite daqueles que a gente de facto sente que não se pode recusar, mas isto aqui não há muito a fazer, ou seja, há aqui normas que de facto temos que as respeitar, tem que haver aqui um processo que existe em todas as profissões. Mas não é possível ter 2 canais, como eu estava a falar, um só para a formação Pronto, e outro só para os sénior. isso já existe um pouco. Aquilo que eu penso pessoalmente é que dentro do processo da UEFA se pode fazer aqui algumas alterações e alguns equilíbrios. Mas o processo não vai alterar, porque não são assim tantos colegas, ó Pedro, que querem ficar na formação. E isto depois vamos outra vez àquilo que já falámos há um bocadinho. Não querem ficar porque as condições de trabalho não são as mesmas. Porque se eu quiser só ficar na formação, eu posso tirar o grau 1 e o grau 2 e fico na formação. E dá-me para treinar toda e qualquer campeonato. Depois há outra coisa que é preciso rever. Eu digo isto claramente ou seja, os cursos, sejam eles quais foram, apenas nos dão ferramentas e abrem-nos janelas para nós estarmos, digamos, alinhados a poder trabalhar em qualquer outra, uma profissão mais avançada. Mas não pode, o treinador de grau 1 ou grau 2 não pode, só porque não tem acesso ao curso, não pode nem deve parar no seu conhecimento. Ele pode continuar a ter formações e ir à procura de conhecimento. Portanto, as coisas não estão relacionadas. Eu posso perfeitamente só ter o grau 2 e ter conhecimentos para ter o grau 3 ou o grau 4. Ou seja, são duas coisas completamente diferentes e às vezes nós temos que distinguir. Mas Como é o que nós modelo pensamos? espera, António. O modelo anglo-saxónico, o que faz é depois dar um prémio à formação. Eles têm um prémio final, nessa linha, dão um prémio final à formação. Eles têm um tipo de reconhecimento. Pode-se dizer que é bom, que é mau. Eles têm uma linha em que o seu UEFA Pro é um prémio de excelência, um prémio monetário para o clube e para o treinador, em que
como tem os próprios professores. Há um prémio para professores, os professores de excelência, em que as pessoas se candidatam a esse prémio. E esse é o EFA Pro da formação. Digamos, estou a dizer metaforicamente. Não, Sim, 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 sim. Pronto, eu entendo isso. E quem é que iria, com um processo era a Federação Portuguesa de Futebol, que o Pedro tinha acha que que. ser, tinha que Pois. ser, Pá, tinha que ser. ou seja, eu digo isto aqui, há muita matéria para se pensar, eu respeito essa ideia, eh, mas não sei se a formação, o caminho da formação é só, e o treinador como é que era avaliado, se era pelos resultados, se era pelo trabalho, porque na formação o processo que nós devemos olhar não tem a ver só com vitórias, não é? Tem a ver com formação das pessoas que temos à frente, dos homens ou das mulheres que temos à frente. Então, são reflexões que temos todos que fazer, se calhar, para melhorar o caminho, porque nem tudo está feito, é verdade, nem tudo está feito, há muito caminho para andar, há muito caminho para refletir, não duvido disso, não sou daqueles que acredito que as coisas estão todas feitas e não há coisas para melhorar, há muita coisa para melhorar. Agora, há uma coisa que eu acredito muito, que independentemente de eu poder entrar no curso A ou Pro, eu posso na mesma ir à procura do meu conhecimento e melhorar as minhas capacidades. E o que acontece muito é que muitas vezes também nós, por culpa própria, olhamos para este processo e dizemos que não podemos avançar porque não podemos entrar naquele contexto. E aí nem sempre é mesmo, é assim. Em alguns casos é, mas nem sempre em todos é. Portanto, há aqui um equilíbrio que nós também treinadores temos que fazer. E os cursos não dão tudo, os cursos dão uma parte. Dão uma parte. Nós Claramente, temos que claramente. claramente ir à procura diária do conhecimento. Ou, E nem ou, sempre ou, também o fazemos. Não é? ou António, eu gostava de ter aqui uma pessoa que para mim é de referência, só que infelizmente Deus não me deu essa permissão, não me deu essa oportunidade, que era o professor Manuel Sérgio. E o professor Manuel Exato. Sérgio tem uma frase que para mim define, é extraordinária, é transversal a qualquer desporto, a qualquer modalidade, a Quem só sabe qualquer de futebol nível. não gostava. Quem só sabe de futebol. Exatamente. Porque só É se verdade. conhece os jogadores, antes de conhecer os jogadores, tem que se conhecer a pessoa, que é a Sem primeira dúvida, sem pergunta que dúvida. eu faço. O, Sem dúvida. todos nós levamos uma genética, levamos uma história, levamos um conhecimento, levamos uma experiência connosco, com sentimentos, com razão, com o equilíbrio disso e o desequilíbrio disso. E o professor Manuel Sérgio, numa frase simples, porque os sábios só conseguiam dizer numa frase simples, e ele é um sábio, disse numa frase simples, aquilo que é na realidade. E eu tenho este desgosto de não o conseguir entrevistar, digo-lhe já pessoalmente, nunca vou conseguir entrevistar. Que sendo técnico gostaria de o ver em primeira pessoa. Mas para referir que também eu queria saber de parte do António se porque é que estas situações são vedadas só um, uh, a uns grupos restritos, quando a discussão é contextual, é formativa, é sociológica e cultural, como o António diz, e depois só alguns grupos restritos que não percebem estes três princípios que eu lhe falei, o princípio da liberdade de expressão, participação democrática e prestação de contas, só alguns grupos de restritos. Aqui eles têm que dizer, pois a regra é para todos, mas a discussão é só para alguns. A regra é para todos, a lei é para todos, mas a discussão é só para alguns. Pedro, não é fácil eu responder-lhe a isso, ou seja, o porquê que isso não acontece, mas isto, o futebol não é diferente aí das outras profissões, porque de facto isso acontece em tudo, ou seja, eu às vezes também faço a mesma reflexão ao contrário, eu às vezes olho para a televisão e dá-me a sensação que eu cada vez vejo os políticos em tudo. Quando se trata de qualquer assunto, os políticos já falam tudo, já falam de futebol, já falam, depois a seguir falam, vejo comentadores políticos a falar de futebol, depois a seguir já falam de treinadores, depois a seguir falam dos negócios estrangeiros, falam disto, falam daquilo, ou seja, essa é uma realidade deste país, ou seja, a verdade é um facto, é que nós temos O refletido. António acha que politizaram tudo, mas Sim, também eu acho que sim. se Eu calhar acho, eu devem-se acho que tem humanizar acontecido a isso. política, deve-se Eu acho humanizar que também a eu acho política. que nós portugueses cometemos um erro
grande ao pensar que estávamos a viver em democracia só porque votávamos, não é? Eu pessoalmente não acredito nisso. Eu acredito que isto é uma forma de nos iludir, dizendo que nós temos direito a voto e estamos a viver em democracia e liberdade. A mim não me parece, sinceramente, a mim não me A mim parece. não me parece enquanto não tiver os 3 princípios. Faltando um dos princípios, não é democracia. Faltando a liberdade de expressão, a participação democrática e a prestação de contas, não há democracia. Então, Faltando então, um isso- só. então, eu acho que nesta altura nós não temos nenhum, não é? Na nossa vida política, na nossa vida social, nós, digamos, povo, não temos intervenção em nada, não temos intervenção em nada. Ou seja, temos a intervenção para votar, mas eu acho que isso é uma forma muito enganosa, na minha opinião. Esta é a minha opinião apenas, daquilo que é vida. Portanto, eu pessoalmente não acabo cada vez menos por ligar ou dar importância a quase tudo que eu não controlo, porque se eu não controlo, não é fácil. Posso ter a minha opinião crítica, vou estando atento a tudo aquilo que me rodeia, porque penso que um treinador também deve o fazer, uma questão cultural, saber como é que as coisas andam, saber como é que está a nossa sociedade, porque isso é um reflexo e é importante para nós também podemos ser melhores pessoas e se formos melhores pessoas, acredito que iremos ser melhores treinadores, mas é muito difícil, ou seja, isto é um pouco geral e no futebol concretamente, a verdade é esta, as pessoas acho que ainda partilham um pouco situações importantes que devíamos refletir de uma forma mais alargada. Ainda há algum medo de falarmos de algumas coisas. Por exemplo, ainda há dias colocaram uma questão muito pertinente num fórum de treinadores e de árbitros em relação àquilo que se está a passar na formação. Uh, Perguntaram-me se eu achava interessante ou não que devia haver campeonatos até o sub-13. É evidente que eu discordo que haja campeonatos como estão a acontecer até o sub-13, mas o problema disto é que já se tornou um negócio. Ou seja, nunca os treinadores foram ouvidos para, sobre esta matéria. Ou seja, nunca os treinadores foram ouvidos para refletir sobre isto, se de facto havia ou não interesse, ou se era positivo Ou haver António, campeonato sem interesse. ou António. É isso que acontece há muitos anos. É verdade o que o António diz, mas nós treinadores não somos corporativistas, não defendemos a nós próprios. É Nós verdade, também é verdade, isso também é verdade. banalizamos a profissão. E eu dou-lhe o exemplo. Eu tenho uma subscrição de 50 treinadores, certo? Fui à Associação Nacional de Treinadores de Futebol e candidatei-me por esses treinadores a ser representante de duas discussões que primeiro foram petições, foram moções e depois foram formações, que é exatamente aquilo que a gente está a discutir aqui. O que a gente está a discutir aqui, numa forma formativa, podia-se discutir lá. Não fui aceito em Mas, duas formas. Não fui aceito, espera, não fui aceito em 3 formas. Como sócio, não fui aceito. No direito sindical, não fui aceito. Nem a Assembleia Geral, devia estar na ordem de trabalho, não fui aceito num congresso, porque diziam que o fórum é o congresso, a autarquia da Albufeira dizia que aquilo é um congresso, estava plasmado no seu site. pois, não é congresso, não é? Aquilo é um Não é, fórum, é diferente. O não é um congresso, o congresso. congresso da NTF, o congresso da NTF, para o Pedro saber, acontece no ato eleitoral. Só se houver congresso extraordinário. Porque senão, ou Assembleia Geral Extraordinária, porque senão é só um congresso de 3 em 3 anos, quando Sim, há eleições. mas Aí é que há o congresso e aí é que há debate de ideias. Devia acontecer e há pouco, Mas, há pouco. mas há um lapsus linguis, porque o próprio presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, num programa da RTP, eu acho que é da RTP, se não me engano, disse que era um congresso. Voltou a repetir, e tem isto gravado, isto é público, que é um congresso. Há um lapsus linguis, portanto, eu Acho admito que que não sim, sei, eu admito que não seja um acredito. congresso, até porque Não, o não é, não erro, é. Posso lhe eu, garantir que não é, é apenas um fórum onde está um conjunto de programas pré-definidos e onde as pessoas vão lá partilhar ideias sobre o futebol e o futsal.
O congresso não, é algo mais específico, é só para sócios da ENTF, com as cotas em dia, e aí sim, aí penso que é o momento ideal para se poder refletir sobre muita coisa que a Pedro Mas tem falado e eu tenho falado aqui. na questão da Assembleia Geral, que não foi posto no ordem de trabalhos, passando os 30 dias, neste caso foi mais de 60 dias, tinha que estar na ordem de trabalhos, depois de pedido, por um grupo de Mas o sócios. Pedro pediu, foi? O Pedro Pedi, pediu? pedi, pedi, exatamente. E depois tem outra situação, que além do direito sindical ser beliscado, gravemente beliscado, e é um sindicato, esta história de dois sindicatos, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, é uma fusão de dois sindicatos, e a Exatamente, é sua verdade. história, tem outra situação, é que a gente formulou a moção para uma formação, exatamente aqui que está a discutir. Então, o que me disseram foi, esta questão cultural e contextual que o António está a referir não tem qualquer valor para o treinador. Eu achei isto aberrante porque estava, de alguma forma, a ser indigno com sociológicos, com, com a sociologia, com a psicologia, porque isto é do fórum psicológico e sociológico, a tomada de decisão do treinador não pode ser retirada de uma forma sistémica. O treinador não é só técnico, é também um elemento, um ser social e um ser psicológico. Portanto, retirar isto é, de alguma forma, denegrir a ação científica, as áreas científicas da sociologia e da psicologia. O que eu acho isto uma banalidade e um ridículo, isto para mim é ridículo, que num aspecto formativo a gente quer retirar isto. E eu, como portanto, tenho doutoramento e tudo mais, como homem da ciência, acho isto totalmente ridículo. Isto não passou uma imagem negativa, passou uma imagem ridícula, no meu ponto de vista, porque denegrir as áreas científicas com uma parte sociológica e a parte psicológica é não entendê-las, e não entender a sua dimensão. Eu concordo consigo e mais, eu até por hábito eu tenho nos meus cursos, costumo dizer àqueles que estão na formação, do outro lado, dizer-lhes assim: eu gostaria muito que vocês fossem treinadores e não técnicos, precisamente por isso, porque o técnico é aquele que só sabe da sua área, que só sabe do treino. O treinador não, o treinador tem que ser alguém que se alimente de muito mais coisas, que seja alguém muito Exatamente. mais acima, muito mais à frente, fundamentalmente que alimente aquilo tudo que é a vida social, a vida de qualquer ser humano. E isso parece-me a mim que é a grande diferença entre o treinador e o técnico. Portanto, eu como treinador revejo-me nisso, ou seja, acho que é fundamental e é algo que nesta altura me preocupa muito, que é a parte mental e a parte psicológica e a parte social. Portanto, isso não pode ser nunca tirado daquilo que é a imagem e daquilo que é um dos fundamentos, na minha perspectiva, fundamentais na vida do treinador. Uhum. Grande professor Manuel Sérgio, grande professor Manuel Sérgio. É Hum, verdade. e queria agora respeitar aqui as nossas responsabilidades comerciais, o nosso Bem, patrocinador, e voltamos Este para as. episódio é patrocinado pelo restaurante Sol Poente, o restaurante icónico da Ponta do Sol. Aqui, o pôr do sol encontra os melhores sabores da vila, num ambiente acolhedor e com vista inesquecível. Da próxima vez que vier à Ponta do Sol, escolha a melhor mesa da vila, restaurante Sol Poente. Vamos às últimas questões. O treinador, dirigente, expert, formador, António Oliveira, que nós temos aqui e agradecemos a ter aceito o convite, que é a banalização da formação. Eu trago aqui este cartaz, como não belisco nenhuma sensibilidade, temos cartazes iguais a estes, com inúmeras formações, exatamente naquele site que eu mostrei, da ProDesporto, com mais de 7.000 formações. Isto não há uma certa industrialização, uma banalização de
para o treinador de formação. O meu artigo da Crónica Amo Desporto fala um pouco desta industrialização da formação, de alguma forma intensa e avassaladora. Pedro, eu concordo consigo, e mais, eu acho que isto é um pouco, não é só na era da formação, isto é um pouco geral. Nós estamos a vivemos num mundo, somos todos os números. São poucos aqueles que olham para nós como pessoas. Somos um número, temos um número e então somos um número para tudo. O que é preciso Sim. é faturar, o que é preciso é aumentar, o que é preciso é fazer. Pronto, e muitas vezes, para além da indústria, há uma coisa que ainda a mim me deixa ainda mais triste e é algo que eu quando posso, nos sítios certos, vou falando. A quantidade de vezes que fazemos formações que não são formações, que são obrigações, mas que não têm nada a ver com formação. Ou seja, os treinadores vão lá e depois, se eu pudesse, no fim, lhes perguntar o que é que eles retiraram de lá, em uma grande porcentagem, nada, ou quase nada. Portanto, isto é, de facto, um fazer muito, um fazer por número, não fazer por qualidade, um fazer de investimento, não olhamos para as pessoas, não olhamos para o treinador como homem ou como mulher. E não é o melhor, não é o melhor, não me parece. Acho que era também algo que devíamos refletir todos. Mas lá está, mais uma vez, vou ao encontro daquilo, eu acho que é a nossa sociedade. Hoje eu faço algumas afirmações e algumas observações aos meus alunos, enquanto nas aulas, com algumas coisas tão simples, e eles nunca refletiram sobre isto. A verdade é um facto. Ou seja, andamos aqui todos, sem nos apercebermos, mas monitorizados, parecemos robôs, nem damos por isto. Por isso, entramos num ritmo de vida tão agressivo, tão constante, que não olhamos quase para nada, não refletimos sobre nada da melhor maneira, não temos tempo para pensar, porque de facto esta indústria é uma indústria de números, ou seja, nós hoje, até nós mesmos, para tudo somos um número, vamos ao médico é o nosso número, vamos à segurança social é o nosso número, portanto, vamos ao hospital somos um número, ou seja, é tudo. Estamos a olhar, deixamos de humanizar aquilo que penso que é mais importante, e o mais grave do que isso é que estamos a passar esta imagem para os mais novos, para aqueles Muito que bem. agora estão a dar os primeiros passos. Ou seja, com o deixar rolar algum conjunto de coisas que me parecem importantes, que nós digamos, mais experientes, não diria mais velhos, mas mais experientes, devíamos refletir e dizer o porquê que achamos que deviam ser feitas coisas diferentes. E a formação é um caso, ou seja, este processo da formação, olhar para a formação, hoje, mesmo todos nós, olhamos, uma grande parte dos treinadores, olha para a formação, mas o mais importante é ganhar. É algo que a mim também me deixa um pouco escandalizado. Portanto, se ganharem está tudo bem, se não ganharem está tudo mal. Não me parece que seja assim. Portanto, isto está generalizado, ou seja, mesmo os treinadores, por um lado, são forçados a ir para ali, mas eles próprios também não encontram maneiras de se desviar e deixar de olhar para os números e olhar para tudo isto como um processo muito mais natural e muito mais de uma forma de evolução pessoal. Parece-me um ciclo, parece-me um ciclo vicioso. Parece-me um ciclo vicioso. Entramos nisso, acho que entramos nisso, Pedro. Vamos então para a última questão, que tem a ver com o formato. Também tenho dos meus colegas e trago aqui muitas destas discussões e destas preocupações dos colegas, que é o formato que existe atualmente nos cursos. Se está atualizado, se não está atualizado, o que é que acha o António em relação a organização dos cursos, visto que há a IPDJ que faz esta Isso. organização? Nós temos aqui este problema em Portugal, que somos do problema de certificados e temos que olhar para o processo da formação um bocadinho para o IPDJ e também para a UEFA. Nós temos
já estamos a dar alguns passos e eles estão, nesta altura, a começar a ser dados por níveis mais acima, pelo UEFA Pro e pelo FAA, no sentido de alterar um modelo da formação. O modelo da formação, na nossa perspectiva e na minha perspectiva em particular, está um bocadinho desadequado, ou seja, não está a ir ao encontro daquilo que são as necessidades reais dos treinadores. Acredito que isso vai ser alterado, está a ser repensado. No FAC, no FAB, ainda estamos com um processo antigo, mas brevemente essas questões vão ser alteradas. Ou seja, nós temos que repensar este processo, de facto, no sentido de dar outras respostas que não têm sido dadas da melhor maneira. Acho que este processo de formação necessitava e necessita de alguns ajustes, alguns em algumas áreas mais profundas, nomeadamente, por exemplo, o FAC. O FAC, ou desta forma ou outra, nós temos que olhar para este processo de uma forma bem diferente, porque de facto é verdade que eles vão trabalhar muitas vezes com crianças muito jovens, com meninos de 5, 6 anos, 7 anos. A mim e não faz-me estão preparados confusão. para isso. A mim faz-me confusão neste índice que o António está aqui a ver. Metodologia do treino do futebol, técnica ou tática, capacidades motoras, psicologia aplicada ao futebol, gestão e organização do futebol, arbitragem e leis do jogo. Faz-me confusão, como professor de crianças e de jovens, não estar aqui a pedagogia neste índice. Como é que não pode não estar aqui a pedagogia? Ele fala-se muito pouco no geral, né? Portanto, como você Na sabe, didática. na didática pouco. Eu acho que há aqui algumas coisas que podemos por isso é que eu me refiro a isso, ou seja, há aqui um conjunto de pressupostos que deviam ser alterados. A própria Federação já está a tomar esse caminho e já está a refletir internamente com documentos e não só, para que as coisas possam ser alteradas, porque de facto não faz muito sentido aquilo que atualmente se fala e se pratica no momento inicial das crianças, não é? E de facto muitas vezes deixamos marcas profundas, muitas vezes não é por maldade, mas é por falta de conhecimento. Uhum. É por falta de conhecimento que isso acontece, não é? Aqui, Sabemos disso. Mas também há uma coisa que temos que saber, nem toda a gente está preparada para ser formador de formação. Não está, não está. Essa é exatamente, outra dificuldade enorme. Acho que é aliás, preciso outra sensibilidade. outra sociedade diferente, completamente diferente, pessoas diferentes. Como provavelmente o Pedro sabe, também como professores, também há professores que estão mais habilitados e mais preparados para trabalhar mais acima, no secundário, e quando é, ou seja, no início as pessoas têm mais dificuldades. Eu acho que aqui esta matéria é muito sensível. Eu não gosto, para ser sincero, daquilo que tem acontecido, o meu conhecimento do terreno, que eu tenho conhecimento, que aquilo que vai-me acontecendo é o conhecimento que eu tenho daquilo que é-lhes dado, da documentação, mais o conhecimento do terreno, daquilo que se vai passando ao longo destes anos na formação em Portugal, e sinceramente, nomeadamente no FAC, eu acho que se têm cometido alguns erros graves. Eu acho que temos que refletir todos sobre isto. Acho que podemos e devemos fazer qualquer coisa ou muita coisa para melhorar o que está a acontecer. Não é Porque fosse, os nossos jovens não estão a gostar. exatamente, não é fácil, eu analisei isto antes de vir para aqui com o António, que eu gosto de vir preparado, e discuti, já escrevi isto na crónica, numa das crónicas do âmbito de desporto, que foi a questão de o que se dá preferência. Se o António referir aqui na psicologia aplicada ao futebol, que é algo que eu tenho também formação, custa-me perceber e entender que somos não treinadores, mas técnicos, como o António referia. E não sendo treinadores, nós abordamos a psicologia não como uma métrica, mas como uma ferramenta ou algo abstrato, nos vários níveis. E eu tive um ilustre professor, um ilustre representante do futebol a nível nacional, numa das formações, em que ele
e não vou referir aqui o nome porque não quero suscitar qualquer sensibilidade, que é algo que se calhar conhece, uma pessoa que conhece, e já trocamos comunicação os dois, e tem sido uma pessoa impecável, de uma simpatia extrema, e de uma humildade também acima da média. E eu referi, porque tem este pormenor neste momento com o avançar da idade, e com o legado que quero deixar ao meu filho, que é aqueles 3 princípios que eu lhe falei, ou o Mr. António, ou o António, que é aqueles 3 princípios democráticos. E nesta abordagem que eu tenho agora, abordei-lhe porque ele teve a formação toda a referir as crianças têm que sorrir, as crianças têm que ser felizes no final do treino, as crianças têm que sair do treino contentes, temos que ver as crianças satisfeitas e tudo mais, tudo mais. E nas métricas finais tinha métricas físicas, as capacidades condicionais, as capacidades, a coordenação, a velocidade, a resistência, depois tinha as capacidades técnicas, o passe, o remate, etc. Tinha as capacidades táticas, desmarcação, marcação, tudo mais, e não tinha qualquer métrica psicológica. E eu disse, professor, então teve este tempo todo a nos dizer isto tudo, e você nem tem no slide, nem tem uma métrica psicológica. Como é que você vai dar o conselho a outros para executar se eles não têm nada para avaliar? Hoje eu dou-lhe um conselho, o sorrir de uma criança, se a criança sorri ou não no final do treino, se a criança vai dar um abraço ou não ao treinador no final do treino satisfeita. São várias métricas simples que se pode pôr e não existe. Estas métricas na psicologia aplicada ao futebol não existe. E aqueles slides que estavam ali são de uma tremenda responsabilidade e de uma tremenda dimensão, porque a pessoa que folhar é de uma tremenda responsabilidade, de uma tremenda dimensão, que ficou um silêncio constrangedor de 30 a 1 minuto. Pedro, mas também há uma coisa que eu lhe digo, por isso é que eu lhe dizia há um bocadinho, que nós treinadores temos uma obrigação, isto é a minha opinião, os cursos não nos dão tudo, nós temos que ir à procura do conhecimento. E o treinador, quando não está satisfeito, pelo menos é isso que eu faço, quando não está satisfeito com aquilo que é dado em determinadas áreas, nós temos que ir à procura das coisas. Nós temos que procurar saber. António, eu concordo consigo, mas a formação formata os outros. O formador de formadores pode estar a formatar o formador. Sim. E isso é um perigo. Mas não devia. Eu tenho esse poder, eu tenho esse poder. Mas eu sou contra a formatação. O formador de formadores tem esse poder. Deve ser algo aberto no sentido das pessoas irem à procura daquilo que é mais importante. Concordo. Eu pessoalmente, eu dou determinadas áreas, posso dar técnico-tática, metodologia de treino, mas mesmo aí eu sou sempre muito aberto, ou seja, nunca digo esta é a verdade absoluta, apenas é a minha verdade. Agora vocês têm que procurar outros caminhos, vocês têm que ir à procura do vosso caminho. Em relação a essa matéria, eu penso que também é um bocadinho isso. Eu acho que também tem a ver com algo que é, ou seja, uma porcentagem muito grande das pessoas que hoje trabalham na formação, e quando falo isto da formação nos clubes mais pequenos, são pessoas que normalmente têm uma atividade profissional diferenciada, e depois o que eles querem, no fundo, uma grande parte deles vamos ser sérios, é o papel para poder treinar, e depois não passam muito disso, não vão à procura de conhecimento sobre essas matérias, da forma como têm que lidar com as crianças, da forma como têm que falar com elas, dos momentos exatos para lhes dar o abraço, se é no fim, se é no início, se é no fim. Sei lá, há uma quantidade de matérias que era preciso. É evidente que também, se calhar, se houvesse aqui mais algo que os fizesse pensar nessa área, se calhar eles iam procurar. Mas a verdade é que não existe, e essa é uma lacuna da formação de treinadores, nomeadamente para a base, mas também o treinador tem que ir à procura um bocadinho. Esta paixão do treino obriga-nos também a isso. Certo, António, mas eu não estou a desculpabilizar da descoberta guiada de um aluno. O aluno vai ser sempre
um agente vivo e feroz com fome de conhecimento, mas o orientador, o professor, o formador, tem que ter Uhum. a responsabilidade de ser o guia, e de alguma Sem forma dúvida, sem a dúvida, sua, sem a dúvida. sua palavra é uma palavra muito importante, é uma palavra que as pessoas se agarram, que as É pessoas verdade, é se verdade. orientam, portanto têm ali uma grande responsabilidade quando tem qualquer tipo de discurso. Eu vejo, por exemplo, Concordo no contigo. António, quando vejo o António ouvir, não o ouço como se fosse um indivíduo que entrasse agora no futebol ou com o máximo de respeito por esse indivíduo que entrasse agora no futebol, ou por uma pessoa que fosse para lá nas suas tempo, as horas extraordinárias, num passatempo, são duas coisas diferentes. É uma pessoa que tem experiência, que tem conhecimento, portanto, tem história, portanto, a gente tem que. E essa responsabilidade que a gente dá a essa pessoa tem que ir com preparação, com a devida preparação, com a devida abrangência e com a devida abertura, exatamente como o António faz. É só esta ressalva que eu queria deixar. Eu penso que sim, e todos nós temos muito a fazer. Eu às vezes, para brincar, até sou um bocadinho radical com eles e não leva mal por aquilo que eu vou dizer. Eu às vezes faço-lhes esta pergunta a eles, quando estão no início das carreiras, se eles tivessem um filho ou uma filha que quisesse aprender a nadar, eh, em vez de ir para o futebol, iam colocá-la na piscina, e pergunto-lhes qual era a primeira pergunta que eles faziam quando chegassem lá. O que é que eles perguntavam às pessoas que estavam à frente dos filhos? E pá, eles começam todos a olhar para mim assim de uma forma e de facto não me sabem dizer. E pergunto, olha, provavelmente a coisa mais importante que vocês iam perceber era se aquelas pessoas que vão treinar os vossos filhos sabiam nadar ou não. Porque se não soubessem nadar, eu não me acredito que vocês deixem lá os vossos filhos. É evidente que isto é um bocado radical, mas é uma forma de lhes passar uma mensagem que às vezes eles próprios não têm noção da responsabilidade que vão ter durante uma época ou mais de estar à frente de crianças. Porque de facto estar à frente de crianças não pode ser banalizado desta forma como está a ser. Ou seja, tem que haver algo muito mais profundo para que eles possam sentir essa responsabilidade, porque muitos deles passam mais horas com os treinadores, muitos meninos, do que com os pais. Portanto, a Verdade. mensagem que eles passam em várias áreas, não pode ser só do treino, não pode ser só de tática ou técnica, tem que ser de muita coisa, e o treinador da formação é essa pessoa, tem que ser essa pessoa com esse conhecimento, com essa preparação. E acho que não o é tanto, não é tanto. Há de facto muita gente com capacidade, com muito bem preparada, mas também há muitos que de facto exercem essa atividade e não estão assim tão bem preparados quanto deviam estar. Portanto, é uma Muito bem. lacuna na minha perspectiva que acontece na base. António, estamos a chegar ao fim, agradecendo desde já ter aceito o nosso convite. Nós íamos ter aqui uma mesa redonda, mas houve vários imprevistos e o António não falhou. Foi rica a partilha. Agradecendo da minha parte, mais uma vez, um momento de aprendizagem com o convidado, mas também nestes 100 programas, a partilha que a gente deixa com a nossa diáspora, ver, ouvir um bom português, no caso do António, ouvir um bom português e um português que traz conhecimento nas suas palavras. António, então deixo-lhe esta última questão, que é qual é a mensagem, se pudesse deixar a quem está a ouvir do outro lado, sejam treinadores, seja aquelas pessoas que pudesse tocar e alterar comportamentos. Primeiro, eu acho que nós temos que olhar todos de uma forma mais rápida para aquilo que somos. Quem somos? Quem somos como pessoas antes de olharmos para nós como profissionais de qualquer profissão.
Acho que é importante, como seres humanos, fazermos uma reflexão mais profunda sobre a mensagem que andamos a passar todos os dias. Aquilo que eu tenho refletido é que, de facto, nós temos que ser diferentes. Nós temos mensagens diferentes. E o respeito uns pelos outros, o sorrir uns pelos outros, aquilo que nós, no fundo, todos dizemos que fazemos, mas acabamos por não fazer, que é o amar-nos quase uns aos outros. Parece que temos vergonha de dizer isto, mas eu acho que este mundo merecia um bocadinho melhor essa reflexão daquilo que andamos cá a fazer todos, porque todos nós viemos cá com um propósito. Ninguém veio por acaso. Nós escolhemos vir cá. Se escolhemos vir cá, temos que deixar cá uma mensagem mais profunda como seres humanos. E não os temos feito. Não o temos feito. No geral, acho que há um caminho enorme que todos nós, como seres humanos, temos que o fazer e percorrer. Essa parece-me essa mensagem. Enquanto profissionais daquilo que eu mais amo, que é o futebol, ou também o futsal, aquilo que eu diria a todos aqueles que nomeadamente estão no início das suas carreiras é que se apaixonam mesmo verdadeiramente, porque se não estiverem apaixonados não vale a pena estarem nesta profissão. Esta profissão requer de facto uma paixão incrível, um amor constante, diário, para com nós mesmos e com aqueles que vamos treinar e trabalhar. E esse amor, essa paixão tem que ser algo muito, 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 muito forte, que não nos deixe nunca abalar. Sei que não é fácil, sei que não é fácil. Nossa profissão, de facto, tem muitos altos e baixos, porque somos olhados apenas pelos resultados, somos avaliados só pelos resultados. Eu pessoalmente não acredito muito nisso. Se calhar a minha experiência já me deixa um pouco mais à vontade e não me deixo muito iludir ou pelas críticas ou por bater nas costas, porque isso também muitas vezes nos engana. Olho muito para mim mesmo nessa área e sigo o meu caminho, sigo o meu caminho. Gosto muito de ouvir, gosto muito de partilhar. Acho que também falta muita partilha nesta sociedade, muito ouvir e deixar falar. Não é por acaso que nós só temos uma boca e dois ouvidos. Mas estas questões são profundas e o ser humano é muito complexo. Nós somos energia e, como energia, somos muito complexos. Para terminar, foi um gosto estar aqui com o Pedro e com todos aqueles que espero que sejam muitos, nos estejam a escutar. Por aquilo que eu posso dizer sem qualquer forma de ser simpático, é que de facto devíamos ter muito mais programas destes, não só a nível da rádio, mas também de todos os canais, ou seja, a partilha, o informar bem, o partilhar conhecimento, parece-me algo que, da minha experiência de vida, nos enriquece muito como seres humanos. Portanto, um bem-aja ao Pedro por este programa, um bem-aja a todos aqueles que nos estão a ouvir e espero ter contribuído de uma forma positiva para que o final do dia ou uma parte do dia possa ser mais simpático. Obrigado, o António Oliveira, por este momento de partilha, um momento eh, que trouxe riqueza ao programa, pela sua história, pelo seu conhecimento, lembrando que a partir da amanhã na Rádio Lumena, Diaspora Media Group, Rádio Audiência da Português Channel, Asas do Atlântico, Pama Media Rádio, Rádio Estádio, Rádio Linha Horizonte e o Cantinho da Madeira, estaremos em diferido. Esteve connosco o excelente convidado António Oliveira, consultor da Federação Portuguesa de Futebol na formação, teve na direção técnica da Liga Portugal, formador certificado nível 1, 2 e 3, selecionador da Associação de Futebol do Porto, antigo dirigente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, treinador de futebol. Com muita honra e gosto esteve cá connosco. A todos, temos um próximo programa daqui a 15 dias.
um bem-aja e muita saúde.